Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Amigos, irmãos, companheiros que acompanham o programa Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez pedindo licença para entrar nos lares dos companheiros com este programa que se objetivo de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E para os comentários dos textos que trazemos, temos aqui a nossa querida irmã, amiga Maria Antônia, professora, nossa querida Marilza, igualmente professora e estudiosas, da doutrina espírita, como todos nós somos estudiosos, porque na realidade pouco sabemos ainda, e principalmente decifrar a mensagem cristã, que ela foi apresentada por Jesus à época com muito simbolismo, Antônia? E precisamos extrair, tirando esse simbolismo, tirar ali a essência, que o ensinamento de Jesus, sabemos que é todo voltado para o espírito imortal, que somos todos nós. E agora, para darmos início ao nosso programa de hoje, vamos ler, como de costume, uma página desta obra Minutos de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é muito importante. Não com letra maiúscula. Ele diz assim, não perca sua calma. Não se deixe dominar pela raiva, pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente. Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então, a mensagem, bem alegre e realmente focando nessa parte, esse setor hepático, que é o fígado, porque realmente, a raiva, a cólera, desequilibra o nosso campo energético. Ácido correndo o fígado. Não é verdade? Com certeza, quem sofre somos nós mesmos, nossos órgãos, Então, procurar manter sempre a calma diante das dificuldades, diante das ofensas, que às vezes recebemos. Bom, enfim, essa é a nossa mensagem inicial para a nossa reflexão. E agora, iremos fazer a nossa prece, como sempre. E aqueles que quiserem nos acompanhar, é só fechar os olhos e mentalizar o Mestre Jesus. Mas mentalizando o Cristo divino, não aquela imagem que nos acompanha há milênios, daquele Cristo aparentemente derrotado, pregado numa cruz. Não mais esta imagem do Senhor Jesus, mas mentalizarmos Jesus como sendo o sol espiritual desse planeta. Esse mestre que nos dá as mãos para nos auxiliar em nossa caminhada evolutiva. Esse Jesus amigo que se encontra conosco em nosso trabalho, em nosso lar, enfim.
este amigo incondicional de nossas vidas. Então, nesse momento, que possamos juntos, mentalizando o Mestre querido, pedindo assim as suas bênçãos, as suas luzes, e que recaiam sobre todos nós, aqui, presente, em nosso estudo e estendendo todas essas luzes e essas bênçãos aos companheiros que agora nos assistem. Assim, mais uma vez, possamos, através do estudo de seus ensinamentos, aprendermos estes ensinamentos enriquecedores para o nosso espírito, igualmente libertadores, desde que, uma vez, pratiquemos a orientação de Jesus que se encontra em seu Evangelho de amor. Assim, com as bênçãos dele, com a permissão dele, dos amigos espirituais e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos hoje, dando continuidade ao estudo aqui do nosso Evangelho. Como fazemos? Lemos o texto, que se encontra no Evangelho e assim abrimos para os nossos comentários. Bom, o título hoje é Muito se pedirá a quem muito recebeu. Lembrando que o título do capítulo aí são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para nós nos lembrarmos que para sermos escolhidos, precisamos fazer o que Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então vamos ao texto. Boa observação, Antônio. Naquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Então vamos ler primeiro, porque são dois textos que se encontram aqui. Mas vamos pautar logo os comentários por esse primeiro texto. Explicando primeiro o que significa açoites. Que dá uma vontade que o pessoal vai ser chicoteado. Literalmente, se interpretarmos assim, Mas é importante a gente colocar. Então, é um servo, que aqui Jesus se refere, e que sob a vontade de seu Senhor não se apercebeu e obrou conforme a sua vontade. Então, diz assim, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Então vamos expandir o nosso entendimento, Antônio? Então o que significa aquele que muito se pedirá a quem muito recebeu? Recebeu o quê? Começamos por aí. O que é que Deus nos dá que teremos que prestar conta? É por aí que nós precisamos, começar. Então, Juarez, para a gente analisar esse texto, ele é muito rico. E ele é passado num contexto muito diferente do de hoje. Porque é daquela época, já chama a atenção essa história de açoites. Havia naquela região, era a lei que naquela época, quando Jesus chegou, já encontrou essa situação. Existia uma lei
que as pessoas, quando cometiam sérios crimes, elas eram açoitadas com uma vara. Era hábito naquela ocasião. E aí tinha que levar 39 açoites. E as pessoas, acontecia isso com as pessoas. Inclusive, nós sabemos, lendo o Evangelho, que alguns apóstolos foram açoitados, inclusive Jesus. Jesus foi açoitado, como se a pregação do Evangelho, o trazer os ensinamentos que ele trouxe, fosse um crime. Então, ele foi açoitado, quase todos os apóstolos foram açoitados. Mas Jesus se referia a coisas do conhecimento da época, e açoites representavam um castigo. Não que Jesus fosse favorável a isso, mas quando Jesus se referia a açoites, ele estava falando por Espírito. Então, quem conhece o ensinamento do seu Senhor e não o pratica, será então açoitado, receberá muitos açoites. A nossa consciência é que vai nos açoitar, vai nos castigar. Nós mesmos nos castigaremos pelo arrependimento, nada físico, pelo arrependimento de não ter cumprido a vontade do Senhor. Quando ele se refere a servos, servo é aquele que trabalha para o seu Senhor. Mas aí, nesse contexto, os servos somos cada um de nós, né? E o Senhor é Deus. Deus é o nosso Senhor, e os servos somos nós que temos a obrigação de cumprir a vontade de Deus, uma vontade boa, a vontade do trabalho no bem, que se realiza bem. Portanto, ele envia Jesus para nos trazer esse conhecimento, esse tesouro que nós recebemos muito, né? Muito se pedirá quem muito recebeu. Nós recebemos muito de Jesus essa informação, esse conhecimento precioso. E aí, Marilza, passando para você, nós podemos olhar os dois lados, né? De que muitos recebem aqui na reencarnação a oportunidade de adquirir bens, riquezas materiais também, que terá que prestar conta. Esse há muito foi dado. Olha, a oportunidade de fazer o bem, a caridade. Isso. Tem a parte intelectual, a oportunidade, né, que muitos têm aqui de se enriquecer também nesta área, e às vezes retém. O avaro retém a riqueza só para si. Não é, no caso, olhando o material. E aquele conhecimento intelectual, né? E as professoras sabem muito bem disso, né? Que vocês estudam, se preparam para distribuir o conhecimento, não é? Vocês já estão livres dessas. Mas então, Marilza, não é? Então tem essas duas vertentes aí que nós podemos, porque vai ser, Deus vai nos cobrar o quê? Meu filho, olha só, tudo foi lhe oferecido, né? As oportunidades todas, a saúde é um bem, olha aí que beleza. É verdade. Não é? Essa passagem nos traz algumas reflexões. A questão do servo. O servo é aquele que dedica toda a sua vida a servir ao seu Senhor. E nós vamos ver que quando fala que aquele que não serve ao Senhor será açoitado muitas vezes. Então, vamos percebendo que a bênção, né, a reencarnação como lei divina, nos coloca diante das adversidades da vida. Aquele que muito recebeu, muito será cobrado. E a cada era que nós vamos ultrapassando, mais conhecimento. Então, quando Jesus vem àquele tempo, já se ouvia falar, desde Moisés, desde Abraão,
que chegaria um Messias. Jesus era esperado em toda a Palestina, né? Jesus era o servo de Deus. Ele foi reconhecido por João Batista, ele foi reconhecido por outros iniciados. Então, ele nos chama a atenção. E em toda a sua vida, Jesus cumpriu fielmente o que Deus determinou para ele. Foi um exemplo para nós. Então, o açoite é a recompensa do espírito rebelde, que chega aqui na Terra. Diríamos né? que seriam as expiações Sim. desses açoites? Também. Ele chega aqui com a proposta de, em cada nova existência, se melhorar. Mas ele se acha senhor de si. Né? É o servo que se rebela contra o Senhor. Então ele renasce, ele vem aqui, e em vez de cumprir a vontade do Pai que está no céu, porque Jesus falou isso, eu não vim de mim, eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Jesus nunca se rebelou à vontade de Deus. E é o que nós fazemos aqui a todo momento. Quem manda sou eu mando e sou obedecido, é a minha vontade que se prevalece. Eu não pedi para nascer. E essa rebeldia que nós vemos instalado desde a infância até a velhice. As pessoas passam a vida toda numa insatisfação constante. Por quê? A vida está açoitando, as dificuldades estão aparecendo e os espíritos, quer dizer, nós, humanos, a cada momento nos rebelamos contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é puro amor. Deus é o amor que está enraizado em nós. E quando nós não evidenciamos esse amor, nós nos rebelamos. Então, somos açoitados pelas dificuldades. E aí, por isso, Jesus fala, muito será dado àquele, muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Hoje, na época que atravessamos, ninguém pode dizer que desconhece Jesus, que desconhece a proposta dele de amor. Ninguém pode dizer, pode ignorar. Isso as pessoas, a gente vê muito, né? Ah, eu não quero saber disso. Depois, quando eu estiver lá no final da vida, eu vou parar para pensar. E muitos desencarnam sem parar para pensar. E como nós espíritas, que temos a certeza dos ciclos da vida, que a vida se renova a cada existência, não temos a desculpa de dizer que não sabíamos. Então, por isso que a proposta de Jesus é de renovação e de entendimento das leis divinas. Porque Deus não vai ficar tomando conta de cada um das suas criaturas. Ele nos cria e lança as leis universais. Porque as leis tanto servem para o planeta Terra como para todos os outros planetas do universo. A lei de Deus é única. Universal. Né? Então, quando nós descumprimos essa lei, a vida nos cobra. E cobra para uns, há muitos ceitios, né? Sem dúvida. Então, tudo Deus realiza e faz para que nós, seus filhos, sejamos felizes. Mas o importante é que cada um terá que se esforçar para essas conquistas. Sem dúvida. Não é isso, Marilson? Sem dúvida. E claro que a uns é dado, hoje aqui na Terra nós observamos, e às vezes são invejados. É importante a gente colocar. Olha, ser jovem, ter saúde e ser rico, é o sonho de todos nós. Mas será que realmente é isso?
que vai trazer a felicidade íntima se ele não souber conduzir-se bem com esses bens que o Pai concede a todos os seus filhos, indistintamente. Claro que numa reencarnação, na outra, aí entra a experiência das vidas sucessivas. Porque, minha gente, já estamos caminhando para encerrar o nosso primeiro bloco, mas vou deixar aqui uma reflexão. A nossa vida, que paremos um pouquinho. Vocês que estão assistindo o nosso programa. O nosso tempo aqui é rápido no corpo físico. 70 anos, 80 anos, 90 anos, o que são perante a eternidade? Porque nós vamos responder, ao retornarmos a um padre espiritual, o que fizemos dos nossos talentos, dos bens que o Pai nos concedeu. Porque Jesus deixou claro que o reino dos céus é dos céus, não é da terra. É importante a gente lembrarmos disso. Então, em todas as nossas, em todos os segmentos religiosos cristãos, né, que está aí os templos repletos, é importante a gente fazer uma reflexão que nós estamos aqui, de passagem. Não somos daqui. Não somos daqui. Porque daqui a pouco nós estaremos no plano espiritual. Então é importante a gente refletir o quê? Qual o objetivo, então, de estarmos aqui? Justamente de conhecer as leis divinas, não só conhecê-las, amá-las e praticá-las. Aí sim, com certeza, nós vamos encontrar o reino dos céus quando deixarmos o corpo físico. Porque o reino dos céus não se compra, se conquista. É importante a gente ressaltar. Então, nós vamos agora passar para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Lembrando que não somos daqui, estamos aqui. Estamos aqui. Rede Que Barato de Mercados. Venha conferir nossas promoções em 2 endereços. Mercado Flor de Teresópolis, na Beira Linha, e Mercado Teresópolis, no bairro de São Pedro. Quer economia? Venha conferir nossas promoções. Entregas grátis em domicílio. Consulte nossa gerência. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato de Mercados. Na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. E no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior 900. Companhia do Construtor de Teresópolis. Temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Ikine. Faça sua cor na hora. São mais de 3.000 cores. Tinta Ikine Pintalar a R$ 99,00 o balde de 16 litros. Tinta Ikine Diatex Antimofo R$ 149,90 a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja. Temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis. Rua Luiz Nogueira Júnior 825 no Perpétuo. Telefone 21520646. Podendo escolher 3.000 cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99 aqui na Companhia do Construtor de Teresópolis. Queridos amigos, retornando assim ao nosso programa, então vamos ler um trechinho para entendermos melhor então esta passagem, né, que está lá no Evangelho de Lucas. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então os espíritos superiores comentam aqui um trechinho dizendo que estas máximas aplicam-se especialmente aos ensinos dos espíritos, né, que vêm nos ensinar. Quem conhece aqui na Terra agora, olha, quem conhece os preceitos do Cristo, quer dizer, os seus ensinamentos, o que está lá inserido no seu Evangelho,
é certamente responsável, ele diz aqui culpável, mas responsável, por não os praticar. Olha aí. Mas além de não estar espalhado pelas seitas cristãs, o evangelho que as menciona, quantas pessoas há que nunca o leram e entre as que leram não compreendem? Então é importante, aqui é uma interrogação, ele está questionando. E o que nós observamos aqui, que eu gostaria que vocês comentassem. Por isso nós trazemos aqui esse programa para estudarmos com um pouco mais de profundidade. Extrair, na essência, aquilo que realmente Jesus quis passar, nos passar. Juarez, esse é o isso? objetivo do programa. Esse é o objetivo do programa. Compreender o que Jesus queria dizer, porque muitas pessoas leem o Evangelho e não conseguem compreender. E nós sabemos que grande parte, por exemplo, das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, está envolto, né, Marilza? Da alegoria, do simbolismo, que a gente precisa tirar isso para poder penetrar e extrair a essência daquilo que Jesus Até porque, naquela ocasião, as pessoas ainda não tinham condição para que Jesus dissesse tudo. E mais tarde, gradativamente, os ensinamentos foram sendo mais aprofundados. Né? Então, é preciso que a gente atente para isso, preste atenção a cada palavra que Jesus disse. Ele até disse aqui, mas aqueles que receberam as orientações do seu Senhor, mas não... Embora tivessem recebido, não se prepararam para isto, quer dizer, para tudo nós precisamos nos preparar. Se você acabou de dizer, vocês estão preparados para dar aula para os seus alunos, quer dizer, nós nos preparamos, né, para chegar na escola e dar aula para os nossos alunos. Se você vai trabalhar numa loja, no mínimo você precisa saber o que faz para aprender. Em tudo há necessidade de preparo. Imagine para a gente seguir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer o que Jesus veio aqui pessoalmente dizer que era preciso que a gente fizesse. Amar, perdoar, a gente tem que se preparar. Aprendeu, agora eu vou colocar em prática. Antônia? Jesus foi, a cada palavra, ele é simples e objetivo. Ele diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso. Evangelho quer dizer, a palavra evangelho quer dizer boa nova, alguma coisa de novo para o bem, para o seu bem, né? Para o bem de todos. O bem de todos. É uma proposta nova, um ensinamento novo. Isso quer dizer evangelho. Então, Jesus veio assim: eu não vim derrubar a lei dos antigos. Ora, à época de Jesus havia muitos evangelhos, inclusive do sacerdote romano, do governador romano, que eles tinham os seus ensinamentos, as leis que eram para ser cumpridas. E dentro do povo judaico havia o evangelho que constava na Torá, o evangelho dos antigos. E Jesus vem trazer um novo entendimento. Ele diz assim: ouvis o que os antigos disseram, eu, porém, vos digo. A partir de agora. Então, a partir de mim, há uma nova proposta da mudança de conhecimento, da mudança de concepção, da mudança para uma vida nova. Nós sabemos que o cristianismo nascente, quando Jesus é crucificado, ele toma várias vertentes. O cristianismo tem vários caminhos, várias vertentes,
de acordo com as interpretações daquele que está à frente. Mas a essência de Jesus é única. Se nós pegarmos as falas de Jesus, vamos pegar o Novo Testamento e separar num caderno somente o que Jesus falou, as falas de Jesus. Nós vamos ver a riqueza, a pureza do seu ensinamento. Nós não precisamos que outros interpretem a fala dele, porque a fala dele é clara. Não, ama a Deus, faça o bem ao próximo, ame ao teu semelhante, como eu vos tenho amado. Isso. Ele sirva como eu sou o cordeiro, o simbolismo do cordeiro, né? Então, é aquele, o cordeiro, ele entra para o abate, chora com lágrima nos olhos, mas ele vai e segue. Mesmo, lógico que o cordeiro não pensa, né? Porque só nós humanos temos a capacidade do pensamento não fragmentado. O cordeiro no sentido que ele sacrificou o Cristo para nos trazer a mensagem libertadora do ser imortal que somos todos. Somos. E provou isso quando ele aparece para Maria Madalena e para os outros apóstolos e fala para Tomé, né, que não acreditava, toca aqui, vê meu corpo espiritual, se materializa. Tem o momento da elevação dele para o plano espiritual. E Jesus é um exercício fantástico para nós conhecermos Jesus e colocarmos em prática o que ele determinou. Jesus não pediu, ele determinou, porque ele sabe que fazer a prática dos seus ensinamentos é a condição de sermos felizes. Isso. E é como nós lemos aqui no texto, apesar de ser estudado, não há quem não tenha por algum, nesse planeta, tido contato ou conhecimento com alguma mensagem de Jesus que esteja aí inserida no seu evangelho. Isso. Mas para grande parte, mesmo dos estudiosos, dos cristãos, permanece como um grande desconhecido, porque na realidade as pessoas leem e tiram uma interpretação do texto superficial. Porque, Juarez, desculpe, a grande maioria, em vez de se transportar para a mensagem do Cristo, trazem o Cristo para o que são. Então, eu, Marilza, na minha pequenez aqui, eu faço essa interação com o Cristo a partir do que eu sou. E nós somos imperfeitos. Imperfeitos, como que o que já é perfeito vai caber em nós que somos imperfeitos. Por isso, fazemos assim, vivenciamos os ensinamentos e a fala de Jesus a partir do meu ponto de vista e não do ponto de vista de Jesus, porque ainda somos incapazes de penetrar a essência, o conhecimento, o valor, o amor, a mensagem desse espírito angelical, né? E nós ouvimos muito uma frase, Antônia, não é? Das pessoas dizerem, não, eu sigo Jesus. Nós ouvimos muito isso. Mas olha só, seguir Jesus. Olha o significado. Qual o significado de seguir Jesus? É simples. Todo aquele que diz seguidor de Jesus, ou procura seguir os passos de Jesus, é se esforçar, no mínimo, em praticar o que ele nos ensinou.
o que você acabou agora de relacionar: o perdão, o amor ao próximo, a tolerância, a paciência, enfim, essas virtudes que não só Jesus nos ensinou, como exemplificou. E é importante, diante das adversidades da vida, perguntar-nos: o que Jesus faria em meu lugar? Isso é o verdadeiro cristão. É naquele momento que estamos preparados para revidar uma ofensa. E o cristão? Nós temos que nos revestir desses ensinamentos e no momento que formos colocados à prova, olha aí, porque nós vamos ser colocados à prova como? Diante das adversidades, diante da ofensa. Quando Jesus nos disse assim... Diante dos açoites da vida. Olha aí, dos açoites da vida. Quando Ele nos exorta a oferecer a outra face. Preste bem atenção, não é a face física, mas é a compreensão, a compaixão. Porque aquele que fere o outro, aquele que ofende o outro, esse é o doente. Mostra que existe um outro lado. Isso aí, não é? Então a outra face, olha, viu como é que são as coisas? A gente não pode pegar literalmente e temos que tirar e extrair o simbolismo. Mostra a outra face, apresenta a outra face. O lado bom. Porque o outro não sabe. A gente precisa mesmo interpretar, seguir a Jesus. Não é andar atrás de Jesus. Isso. Não é sair andando atrás. Seguir. A gente segue o seu ensinamento, aquilo que ele nos ensinou, porque já nos foi informado. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Quando nós vamos fazer um desenho a partir de um modelo, nós precisamos desenhar igualzinho ao modelo. Se nós seguirmos, se tem um guia para nos levar, fulano é o guia, ele vai te mostrar onde é que fica esta cidade. Eu vou caminhando atrás, seguindo a orientação desse guia. Jesus é nosso guia espiritual, ele nos guia os sentimentos, olha, os pensamentos. E a partir dessa compreensão, nós não precisamos pedir a opinião de ninguém. Pois é. É só pegarmos as falas de Jesus e seguirmos. Então, ninguém mais é nosso guia, ninguém vai dizer o que devemos ou não devemos fazer. Jesus está ali, pronto. Então, meus irmãos, já encerrando o nosso segundo bloco do programa de hoje, nós que nos dizemos seguidores de Jesus, isso aqueles que se consideram cristãos. Cristãos, é importante ressaltar esse termo. Cristãos. Aquele que segue ou se esforça em seguir os ensinamentos do Cristo. Então, Juarez, só um instantinho. Não é isso? Não é para seguir ele, como ele é o nosso modelo. Então, eu vou andar com aquela roupa, andar com aquele cabelo, andar com aquelas sandálias. Não é para seguir... É um ensinamento moral. A parte externa. É para seguir o pensamento dele, a orientação. É essa transformação moral que ele nos propõe. E, aliás, ele diz que nós... fazei brilhar a vossa luz. Se ele disse para a gente fazer brilhar a nossa luz, é porque nós temos uma luz. É para que essa luz se potencialize, brilhe. E assim, se a luz brilhar, nós vamos estar muito melhores do que somos. E assim, queridos amigos, vamos para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Ikine. Faça sua cor na hora. São mais de 3.000 cores.
Tinta Ikine Pintalar a R$ 99,00 o balde de 16 litros. Tinta Ikine Diatex Antimofo R$ 149,90 a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja. Temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 no Perpétuo. Telefone 21520646. Podendo escolher 3.000 cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99 aqui na Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Amados irmãos, retornando assim ao nosso terceiro e último bloco, vamos ler assim mais um textozinho pequeno, né? Dentro do título, né, que estamos hoje conversando, muito se pedirá a quem muito recebeu. E disse Jesus: eu vim a este mundo a exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se façam cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam ali por perto com ele, e disseram-lhe: logo também nós somos cegos? Os fariseus perguntaram. Respondeu-lhe então Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Não teriam culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Não está difícil, né, Marilza? Não. Da gente dissecar isso aí. Nós vamos aprender mais uma vez com Jesus. Quando ele fala para os fariseus da questão de que ele vinha trazer um novo juízo. O que é o juízo? Senão a reformulação do que estava restabelecido, do que estava estabelecido à época. O que os judeus sabiam? Eles tinham um grande conhecimento do Velho Testamento, dos ensinamentos de Moisés. E muitos deles, como Jesus os chamou de sepulcros caiados, não cumpria nem os mandamentos dos antigos. E aí, então, Jesus fala: eu vim para trazer o novo ensinamento, o Novo Testamento para aqueles que são cegos, quer dizer, os que não conhecem nada das leis de Deus, possam conhecer, possam ver. E vós, que diz que sabe, mas não sabe nada, vão tornar-se cegos. Porque o novo modelo é Jesus apresentando. Né? Ele vem apresentar a nova proposta, conforme você fala. Somos cristãos? Somos, porque procuramos seguir os seus ensinamentos. Ama seu próximo, faça a ele o que você quer que o outro te faça, seja benevolente, auxilie, né? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, que é a proposta do amor, da renovação. Cuida daqueles que estão à sua volta, na sua casa. Não adianta eu ir para a igreja, rezar e bradar em alto e bom som que o Senhor é meu pastor,
Mas se eu sou um tirano dentro da minha casa, eu não cuido daqueles que estão à minha volta. Isso é que Jesus falou, sepulcros caiados, né? E aves de rapina por dentro, né? Então essa é a nova proposta, para que no final todos saibam, os cegos e os que veem. Ninguém pode dizer que desconhece a sua palavra, a sua boa nova, o seu ensinamento de amor. E Jesus fica bem delineado o antes e o depois. Sim. Porque ele diz, até Jesus, o que prevalecia era a lei mosaica, lá extraída, inclusive, muitos daquelas ensinamentos que os judeus tinham 36 leis. Poucas leis, né? Inclusive, muitos sabiam decor as 600 leis, né? Mas o que dizia, então, essa lei mosaica, inclusive a lei mais conhecida, né, que é extraída do Código de Hammurabi, é quando Moisés, na época de Moisés, já existia esse código, que é a lei de Talião, que nós chamamos, né? Olho por olho e o dente por dente. Quer dizer, isso aí representa o quê? O mal pelo mal. E Jesus veio e derrubou isso. Ó, Jesus derrubou isso, você usou o termo. Eu agora, porém, vos digo. E aí ele nos exorta o quê? Até ir ao máximo, a amar os nossos adversários. Olha aí. Os nossos, entre aspas, os nossos desafetos. Então ele diz muito claro, então ele separa o que até ali prevaleceu. É uma nova proposta. E você né? sempre hoje está falando, é interessante, uma nova proposta para a humanidade. Pois é, porque naquela época dessa lei de Talião, quem matar pela faca morrerá. Era lei. Mas Jesus, eu não vim destruir a lei, mas eu vim para que ela se cumpra. Mas a lei de Deus, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses acréscimos, essas outras coisas eram equivocadas ainda. E Jesus veio transformar isso. Ele não modificou um tio na lei antiga. Mas ele veio modificando as outras concepções, né? A lei de Talião, por exemplo, ele ouviste o que foi dito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas eu vos digo, ama o teu. Ele resumiu tudo em uma única lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Se alguém te levar o casaco, quiser levar o teu casaco, ele também oferece, ele também acaba. Quer dizer, ele foi mostrando, pedindo para a gente mostrar a outra face, dizendo que não são as coisas materiais que fazem a felicidade de ninguém, que não é com a vingança que nós vamos crescer. E ele veio trazendo essa nova concepção de vida. E ele disse, eu vim para um novo juízo, como explicou também a Marilza. Ele veio avaliar como estava a situação da criatura humana. Ele veio verificar quem ainda era cego, que não conhecia nada, não conseguia entender o significado das leis de Deus. E quantos de hoje nós somos ainda cegos diante do Evangelho, porque lemos e não compreendemos. Ele tirou de Deus aquele caráter. Exato, de um vingativo, ser semelhante a nós, como vingador, disse Marilza, com relação a Ele Jesus. apresenta um pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Exato. para com todos os seus filhos. Gente, Sem exceção. a humanidade, nós aqui na Terra, somos oriundos de uma única fonte criadora. As religiões aqui hoje, em nosso planeta, praticadas, são obras dos homens. É importante a gente ressaltar, porque a religião de Deus é uma só. E Jesus deixou bem claro para todos nós, é a religião do amor. Um só Essa é a religião pastor de para Deus. Qual é a religião todas de as Deus? ovelhas. É a religião do amor, porque Deus nos criou por amor e para o amor. E também, Juarez, vamos sair do planeta Terra, dentre esses mais de 530
30 bilhões de planetas, de galáxias infinitas, é o mesmo Deus que É criou. o Deus que criou. Não é o Deus que criou somente a Terra, o nosso Não. planetinha aqui. Olha, diminuto. Não é que se perde nesse universo aí. E somente para a Terra ser habitado. Claro que precisamos entender que nós, habitantes desse planeta, estamos todos nesse trabalho de burilamento, de conquistas de virtudes. Que para habitarmos o reino prometido por Jesus, a veste nupcial representa as virtudes que precisamos adquirir para que a nossa luz definitivamente brilhe diante dos homens. Então é importante a gente Fazer brilhar a refletir, né, com vossa mais luz. profundidade, porque nós, os espíritas, porque divulgamos sempre a necessidade do seguidor de Jesus praticar o bem, o amor, a caridade. Porque é o único... Olha só, gente, é o único caminho, não tem outros. O Evangelho de Jesus deixou bem claro. A fé é importantíssima para que, com a fé, pratiquemos o bem, a caridade. Na certeza de que praticar o bem e a caridade não é bom para o outro, é bom para nós. Porque aí nós estamos fazendo com que a nossa luz espiritual brilhe diante daqueles que estão a caminho conosco. E é isso que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho. Então não basta, nesse capítulo que nós estamos estudando também, no programas aí anteriores, nós gravamos que não basta dizer Senhor, Senhor e entrar no reino dos céus. Então é importante praticar os ensinamentos de Jesus à luz da caridade, à luz do bem. Então não tem outro caminho. Porque muitos, não é, comentam que o indivíduo que somente aceitando Jesus e tendo a fé no Cristo resolve a parada. Eu costumo dizer, já está salvo. Não. Primeiro entendemos o que significa salvação. Nós já também comentamos aqui. Aliás, Jesus veio sim, veio trazer a sua mensagem para nos salvar de quê? É importante isso, não é? De nossas imperfeições, de nossa ignorância, de nossas paixões inferiores. Ó, vamos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos ciúmes, inveja, da nossa maldade, prepotência. Olha, com essas paixões, com esses sentimentos inferiores, nós não vamos ter morada no céu, não, minha gente. Podem ter certeza disso. Nós retornaremos aqui muitas vezes para espiar e aprender. Nós estamos aqui para aprendermos a sermos bons, seres melhores, mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes. Essas são as virtudes que estão aqui no Evangelho de Jesus e que ainda, para muitos, permanece como um grande desconhecido. É a mensagem de hoje. Então, a quem muito foi dado, olha, nós cristãos, Nós Deus temos o tesouro. temos o tesouro, é isso aí, né, Marilza? Não é um mapa do tesouro, não, é o tesouro. Então, né? nós seremos, sim, olha, cobrado, que significa a nossa consciência irá nos cobrar. Por quê? Ué, mas você ainda cometeu tantas iniquidades, mas você sabia. Olha o que vai dizer para você sabia. Você conhecia o Evangelho. Olha a boa nova que você falou, ó. As notícias novas que Jesus... Você sabia. Então, nos será cobrado muito mais daqueles que desconhecem o Evangelho de Jesus. Mas hoje, né, Não é? Juarez, com a internet, é meio difícil dizer que não sabia, né? Com a velocidade das informações. E ele resumiu aqui, você, Antônia, já falou, né? Em seus ensinamentos. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade, que é isso que Jesus veio nos trazer, não tem salvação para ninguém. Então, o caminho é esse.
é a prática do bem, é a nossa transformação moral, que aí sim alcançaremos condições, né? Conquistaremos condições vibracionais de iluminação interior para galgarmos essas esferas que nós chamamos aqui, muito está lá na Bíblia, de paraíso. Gente, o paraíso não é aqui. Não vamos confundir as coisas. Jesus sim mostrou um paraíso, que é esse reino dos céus, mas que se conquista aqui. É importante. Nós não vamos sair daqui sem conquistarmos o nosso paraíso aqui, através das boas obras. Minha gente, o nosso tempo já se exauriu e assim, mais uma vez, agradecemos aí pela audiência dos companheiros, nossos irmãos. E agora, hoje, é a Antônia, que vai fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento do nosso programa de hoje. Então, queremos voltar nossos pensamentos a Deus, convidar nossos amigos de casa que nos assistem com tanto carinho para, junto conosco, erguerem os pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento pela oportunidade de estarmos tendo os nossos olhos abertos, de nos abrir os olhos para a cegueira do Espírito. Senhor, agradecemos por nos descortinar a verdade através do Teu Evangelho, este tesouro que nos doaste, com que nos presenteaste, Senhor. E cada um de nós que toma conhecimento desses ensinamentos tão preciosos é também possuidor, se torna também possuidor deste tesouro. Senhor, agradecemos a oportunidade do aprendizado. Aprendemos hoje, Senhor, a importância de olhar com outros olhos, a importância de não ser cego para os Teus ensinamentos, e rogamos a Tua proteção para aqueles que nos assistem, para que eles também possam desvendar aquilo que nós conseguimos desvendar, as luzes do Evangelho, que as nuvens sejam retiradas das letras, Senhor, e que apareça na íntegra o sentido do Teu ensinamento para cada um que busca aquilo que de tão precioso nos deixaste, que foi o Teu ensinamento. Assim, gratos por esses minutos que passamos aqui juntos, aos nossos amigos de casa, Senhor, pedimos que abençoe a todos, que todos possam ficar na Tua paz e na paz de Deus, e que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.